vou refazer o vídeo aqui sobre quem luta não briga, e aí eu já vou juntar até sobre outro que eu ia falar sobre briga ao pé da letra. Aqui o cenário é assim, é caseiro, tá? Vim pra cozinha até para falar com mais calma, e eu quero tentar relembrar tudo que eu queria falar. E já vamos começar sobre brigas, vai falar o principal, né? Todo mundo gosta da treta, né? Particularmente sobre a questão de quem luta não briga, se você é um lutador, você não deve ficar buscando a encrenca lá fora. Só que existiu sim uma época onde um monte de gente de uma arte marcial aí eles iam para alguns locais, como até casas noturnas ou alguma coisa assim, para arrumar confusão e para provar, né, a situação. São os Miyamoto Musashis da atualidade aí. E depois isso se acalmou, porque o resultado obviamente não foi positivo, tanto para a arte como para algumas escolas. Só que a rivalidade dentro do tatame, mesmo numa arte como o Aikido, que não tem competição, só tem um estilo que é pouco divulgado, e é divulgado no mundo, mas em menor tamanho, ainda contém a premissa do criador, pois o criador do Aikido, né, para quem não sabe, ele literalmente teve o Rumbo Dojo, que era o dojo principal lá, e era chamado de Dojo do Inferno, onde quem entrava era derrotado. E o rapaz tinha 1,5 m ou 1,55 m, alguma coisa assim, o criador do Aikido, né? E depois de tanta luta, por exemplo, num desafio que ele obteve de um marinheiro, onde o oficial da marinha tinha que ser segundo dan de Kendo para poder estar lá atuando. E aí o cara desceu com o Boken, ou Bokuto, que é a espada de madeira, e foi para cima do criador. Ele falou que ele conseguia desviar, e aí ele parou. Depois que o cara parou, falou: pô, não consigo te acertar, estou derrotado. Aí foi embora. E aí ele parou, falou que previa os golpes, sentou numa pedra e sentiu uma energia em espiral. Ele falou: pô, eu sou o universo. Atingiu um status de evolução espiritual, tipo Buda. E aí ele mudou o contexto da arte, né? Então ele apaziguou, talvez ele arredondou mais coisas. Tinha alunos que falavam que nem sabiam o que ele dizia. E aí a situação foi mudando e se apaziguando. Possivelmente até por isso, hoje o Aikido não seja tão marcial equiparado a outras. Então, com esse propósito, subentende-se que a arte que você vai treinar hoje não é para ter essa competição interna. Mas isso também vai ocorrer, né? Coisa de ser humano. Agora, nas outras que são mais competitivas, obviamente isso sim. E dizem que a competição também é bom para o ser humano, né? Isso vem desde a época mais forte dos gregos, etc, né? Isso sempre existiu, algumas tribos e tudo mais. Só que nesse mundo moderno, então agora que você pode ter uma opção de treino maior, até dentre as modalidades de Muay Thai e Jiu-Jitsu, agora o boxe está voltando, você pode pensar o que você quiser e aceitar suas consequências legais depois. Então, se você luta, subentende-se que você não vai brigar, porque você está gastando tudo isso dentro da academia. Você não tem que ir para a rua para literalmente sair batendo em alguém, ou para testar o que você sabe nos outros, porque você foge do seu propósito, não existe mais porquê disso. E mesmo se você tentar ser um justiceiro, tem que tomar muito cuidado. Já soube de escolas de Aikido e de Jiu-Jitsu que um aluno de cada levou facada na rua. Então, às vezes, até como todo mundo fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você ter o espírito de briga para sair, para brigar com os outros, você nem precisa ser artista marcial. Você pode ser um leite de pera qualquer aí, como a gente fala, que não treina nada, não faz nada, mas você pode ter isso dentro do seu sangue. E você ir buscar a picuinha, e buscar a encheção de saco para os outros. Eu até fui mais direto no outro vídeo, né? Até por isso que eu cancelei e tô
trocando. E por que eu tô trocando? Porque eu pensei comigo mesmo, peraí, se eu luto, eu não brigo. E se a minha índole é maior de quem cospe na minha cara, ou quem fala mal de mim por trás, ou quem tem inveja, é melhor, como alunos meus disseram, pô, vamos orar por essa pessoa. Porque como o Bruce Lee dizia, tudo isso aí tá linkado nos cards aí, você vai vendo igual do mequetrefismo, os outros aí, do Bruce Lee, do soco de uma polegada, etc. Se você é superior, para que você vai ficar junto a um inferior? Você não precisa estar no tatame para cometer essas atrocidades. Então você não precisa achar que quem luta é o briguento, porque você é o briguento, você está cutucando a onça com vara curta. Aí você vai sofrer as consequências. E as suas consequências às vezes pode ser, como eu comentei no vídeo, sem mover um músculo. Alguém pode te meter um processo por causa disso. E se você é superior, como é o ponto que eu estou dizendo, é melhor até a gente fazer como eu estou fazendo aqui. Eu vou rever o conceito porque não vale a pena. Eu vi situações por causa da fofoca ou do mequetrefismo do cidadão, que no caso que eu me enervei, porque você ter uma opinião até mesmo política é uma coisa, por isso que todo mundo fala, né? Deus, família, mulher, religião, são algumas coisas que a gente, política, são algumas coisas que a gente não discute. Então, por exemplo, eu sou a favor da criação pela existência, que eu vou falar isso num vídeo sobre desarmamento lá no canal aqui, tá aí, ó. Tá aí nos cards aí, acessa aí da minha parte de arquitetura, profissionalismo, para a nossa sobrevivência, sobre o desarmamento, onde eu tenho uma opinião que a caça não pode parar. E aí, por exemplo, esse cidadão um dia falou, não, você tá errado, não pode caçar, matar os bichinhos. Eu falei, olha, só que a caça é pro javali. Javali é um animal perigoso que destrói plantação, pode te atacar, se ele der uma mordida ele arranca a tua perna, bom, enfim, tem outras coisas que eu vou deixar tudo explicado lá. E achou ruim. E depois eu percebi que numa parte pessoal, foi em WhatsApp não tirar sarrinho, e aí o engraçado é isso. Por isso que quem luta não briga, você não precisa estar no tatame, você pode ter um espírito aí ruim, ou tá passando por necessidades, e mesmo se você estiver bem na sua vida, seja ela profissional, concursada ou não, sei lá, qualquer coisa, de dinheiro, ser rico ou não, uma classe maior, que isso não interessa. E não dá direito a você falar mal de outros. E aí, mesmo num particular, ou não também, porque eu lembro que eu comentei que o veterinário errou com o meu cachorro, eu estou com preocupação com ele por umas situações faz 4 para 5 meses, aí, se não me engano, ao momento que eu estou gravando esse vídeo aqui no final de 23, e dá umas vontade mesmo de você ir lá e encher o cara de tapa, né? Se não resolver judicialmente, só que daí você vai descer num nível pior, e aí a pessoa vai lá e te chama de fascista. Cara, vai estudar, meu, pra ver o que é fascismo. Fascismo é tortura ao pé da letra, é Mussolini, é outras coisas, foi lá na Itália, não teve nada a ver, como fez na Segunda Guerra. Na primeira eles foram honrados, na segunda eles testavam as katanás em mulheres grávidas, tá? Enfim, eu vi pessoas virando a cara até pra mim, alguma coisa, uma fofoca, vai falar, não, então o Rogério é agressivo porque, sei lá, veio um cara numa situação, né, que eu havia comentado, por causa de cachorro, ele jogou um abacaxi que eu fui o laranja da história, por uma situação de frequentar o mesmo local, só que por outra turminha, de parar também no mesmo local. Então você vê a diferença, não é porque a gente está no tatame que a gente tem que ser agressivo. De novo, quem luta não briga. E para buscar a briga, você cutucando alguém dessa forma, como eu fui lá numa situação aí, pô, caramba. Agora, se eu for querer parar para pensar, levar tudo a ferro e fogo, eu tô frito, né? Então, novamente, de novo, mais uma vez, repetindo que eu falei, não, vamos falar sobre o que vale a pena, porque se eu não sou igual, peixe pequeno não me dá caldo, né? Então,
é bem por aí. A mensagem que é o mais importante, que tem que ficar para todo mundo. Das pessoas que estavam dentro dos tatames, então, concluindo sobre a briga, eu vou especificar algo melhor, que não é coligado a quem está literalmente no tatame. A sua mente, tá? Ao que todo mundo vai alegar aí, a sua criação vai formar o seu caráter até uns 6 anos de idade. Então você que é pai, você que é mãe, recentes também, ou já aí, sei lá qual a idade dos seus filhos, tem que tomar muito cuidado com as atitudes, com aquilo que eles assistem e etc. A religião ajuda demais nisso, qualquer uma aí, não vou ficar falando, eu sou cristão, acho que as coisas estão acontecendo no caminho bíblico, tá? Aí é de cada um. Para mim, eu digo isso, já disse em situação pessoal, do porquê da religião, até o salvar meu pai na sua última semana de vida, né? Com uma premissa bíblica de se entregar para Cristo para ser salvo. E aí o que acontece? Tudo isso que você passou e que te ensinaram até essa idade vai ocorrer depois quando você estiver adulto e você não vai saber. Aí é uma dica: se você está sendo briguento, você tem que prestar atenção nas suas atitudes, porque de repente você pode estar carregando algo e você nem percebe. Aí não adianta você estudar, ser concursado, sei lá, ganhar um bom salário, ou ser rico, ou tudo mais. Me lembrei de um fato de um outro garoto aí numa outra situação, que o carinha, um playboyzinho, se achando tal, e ele já veio falar pra mim, porque sabe como é que é, né, no estudo que a gente tá aqui, o pessoal tem menor classe aquisitiva. Eu falei, e daí, meu irmão? E são pessoas que têm mais índole do que a tua. E você falar uma coisa dessa. E o moleque era super inteligente. Agora imagina como ele vai ser se ele tinha má índole, má posicionamento pessoal, com um cargo maior ou com mais dinheiro no bolso. Então, se você teve algum problema, é difícil você ter a humildade de você parar. Vai ter um vídeo específico lá no Rogério Gama Arquitetura e Foto sobre a humildade, onde eu explico o porquê de você ser homem, ser mulher o suficiente aí para botar o joelho no chão e aceitar a entrega. Porque para você, briguento, com certeza você deve ter escutado isso várias vezes, de que, por que você repete tais situações, ou sei lá, ou se algumas pessoas da família de alguém briguento, vamos dizer assim, possam ser assim também. Mas tem vários estados da psique humana, né? Como eu comentei no final do vídeo que estava, eu vi um vídeo de um cidadão andando na rua e o cara deu um murro numa mulher, do nada. Aí tinha uma mulher, um cara e outra mulher, né? Numa calçada numa direção, o outro do outro. A psique humana, dentro da sua psicose, pode sair num raio como esse, tão agressivo, como num particular de chamar alguém de fascista, né? Eu estou até repetindo a palavra aqui, se isso, como já disse, de ser bloqueado de YouTube ou não estou nem aí. Remuneração, enfim, não estou fazendo apologia a essa porcaria. E quer uma ajuda? Eu assim ofereço. Quer uma ajuda? É muito fácil a gente ouvir uma versão só, dar uma de os juízes, e se eu ouvir alguma coisa do Rogério, vou ficar no meu grupo e tal, não sei o que, e nem quero conversar mais, já sei. Aquele que diz sempre que já sei é aquele que já perdeu, principalmente também numa luta. Porque se você não conhece o seu adversário, né? Você tem que ter alguns espíritos positivos e tal, pensar assim, reconhecer o seu adversário antes de uma luta e tal, tudo bem, mas você tem que tomar cuidado talvez pela sua limitação, mas enfim. Então, sobre a briga, pode ser que venha por esses aspectos pessoais. Aí se eu disse que, poxa, peraí, então peixe pequeno não me dá caldo, eu também não quero deixar aqui isso aqui como um vanglorio. Eu quero dizer que eu fico chateado de estar parado para gravar um vídeo sobre isso. Mas é bom um alerta, como eu já falei várias vezes do canal, que quando eu vejo algumas situações eu paro e coloco para
colaborar, né? Para ensinar, para ajudar, para contribuir, para transformar o mal em algo positivo. Porque a situação da luta, como eu já comentei, a mente, e juntando o que eu estou falando sobre a mente, sobre o aprendizado, aprimorando a informação, é que quanto mais você faz algo, mais você repete, vem para a tua consciência, para a sua inconsciência, até mesmo de quem luta. Você primeiro vai ver, depois você vai raciocinar a respeito, e aí depois você vai ver se o teu corpo sabe pôr em prática aquilo que você estava vendo e aprendendo, né, no ensinamento. Então, aí que você tem que lutar contra vários para entender, que eu até desviei aqui do assunto que eu queria falar, para chegar num nível do que quem luta não briga, que é assim. Um samurai disse, os alunos todos com afinco de esperar que o melhor mestre desse um couro no adversário que estava indo para cima dele, ele sentado, parado, e o cara xingou, cuspiu na cara dele, fez um monte de coisa, deu tapa na cara dele, falou: você é um bobão e tudo mais, não dá mole, desculpa meus palavreados aqui, você não serve para nada e tal. E os alunos, pô, por que, mestre? O que? O cara cansou e foi embora. Aí o porquê da evolução também deu parar, repensar e regravar. Porque se o presente não é para mim, não é meu. Se não é para mim, por que eu vou ter que repelir? Agora, no mundo, se eu não estou evoluído diretamente, como eu comentei no outro vídeo, eu já soube de casos, isso um advogado contando, tá? Que quem muito foi cutucado com vara curta, na hora que a onça agiu, o resultado foi a favor dela. Deu pra entender? Então você não pode também ficar cutucando, enchendo o saco. Você tem que viver a sua vida. Agora, para quem é cutucado, às vezes a gente passa por isso para falar: opa, peraí, eu preciso evoluir. E aí eu conversando com uma mulher cristã, como eu disse que eu também sou, eu me relembrei de Jeremias 17:5, né? Que opa, então peraí, maldito é o homem que quer resolver tudo pelas próprias mãos, né? Mais ou menos o resumo é esse, ou a interpretação que eu quis até agregar é essa. Então, ou como disse o Bruce Lee, que era filósofo, isso aqui não vai mudar ninguém, né? Então, se você não luta, você também não pode acusar alguém, porque, por exemplo, tem aqui, ó, esse escurinho que tá aqui embaixo, tá até saindo, parece um buraquinho, né? É uma casquinha que ficou aqui porque eu fui fechar minha janela, essas janelas de persiana, num temporal aqui. Na hora que eu estava chegando, eu estava na cidade vizinha, voltando para casa, a janela aberta, ela estava quebrada. Gastamos R$800 aí, pra você ter ideia, para trocar a ferragem. Por causa do vento. E na hora fechou, pegou, você nem sente um beliscão, você fala, e tal, e você continua, você tem que fechar a sua janela. Isso é um fato que eu uso hoje em prática, que vem de um treino marcial. Continua. Kigurai e Ringurai, que meu sensei Kendo falava, suportar e suportar com dignidade. Você continua, se machucou, continua. E aí, por quê? Porque eu tinha que fechar a janela, porque estava um temporal absurdo. E aí você falar que, pô, acho que você arrumou, o que é isso aí na sua mão? Você é encrenqueiro? Então você vai assistir o vídeo aí sobre o soco de uma polegada do Bruce Lee, e você vai ver aonde que a gente caleja para acertar num soco, onde é, tá bom? Que não é nessa partezinha. Não fale sem saber para arrumar uma confusão. Tente fazer como esse samurai de aceitar as situações. É você botar a fama no Rogério, na Alessandra, no Pedro, na Maria, para não assumir o seu erro, é fácil, né? Porque quando eu mando, por exemplo, eu mandei para o cidadão, eu falei, eu sou professor de uma arte que vem ainda condizente do samurai. Quer aprender? Mas você tinha cabelo, agora você não tem. Eu falei, e daí, meu irmão, olha a técnica. Você quer tirar um sarrinho para ver se eu consigo ou não? Vamos lá. Aí eu tinha aumentado de peso também recentemente, uma preocupação de idade, tireoide ou não sei, tem que fazer alguns exames. Aí veio tirar sarrinho de novo. Eu falei, mas mesmo barrigudo ou não,
eu continuo a mesma coisa, irmão. O resultado é igual. Então, ou seja, se você é fragilizado pessoalmente, se você é fragilizado na sua alma, quando eu fiz o convite de ensinar, é para você aprender a evoluir. Porque primeiro que eu já sei até as dorzinhas de cotovelo que a pessoa ia ter. Porque de quem ia tirar sarro dentro do tatame a situação é outra. E vou até zoar, mas não é isso não. Tipo, o filho chora, a mãe não vê, né? Mas assim, é para aprender que o mundo não é igual à sua boca. Agora falando mais sério ainda. Por que às vezes aqui até aqueles alunos ocorreu isso, tomaram uma facada ou sei lá. Tem muitas situações que eu vejo que quem se dá bem é a arte do soco, a arte do agarro e tal, e conseguem literalmente fazer o propósito de salvar a sua vida ou salvar a vida de outrem. Pô, que bom. Mas não é uma boa sair testando. Porque primeiro, um dia você vai envelhecer. Segundo, você vai ter problemas aí físicos, etc. Teu corpo não vai ser o mesmo. Terceiro, seus reflexos. Outra coisa, aquilo que você treina, para quem treina, né, para quem luta, que não briga, é para ter tua evolução pessoal, para você vencer esses seus traumas, que de repente um professor bom, ele não pode entrar no mérito porque ele não é seu pai, mas ele pode ajudar, e a gente às vezes sofre com isso como professor, que a gente tem que prestar atenção no aluno, como que ele está vindo, pela malandragem, para a gente não se machucar, e pela questão de teste, ou pela situação de que se ele for complicado, olha, ou você se adapta, irmão, ou então aqui não é para você, né? Eu queria fazer tanta coisa por quem já me ajudou e quem me julgou dentro das artes que eu treinei, e já fiquei pé da vida, mas eu falei, eu não sou assim, cara. Por que eu vou ficar me lamentando por um julgamento? Porque o que teve a ver quando eu falei da turma dos juízes? Você não é o juiz para dar um veredito por uma versão só. Você só é juiz quando você escuta as duas versões. Entendeu o problema? Então, se você faz o mequetrefismo aí de escutar uma vez só por causa de uma conversinha, de um pré-julgamento que você tem um medo interno, ou sei lá, não sei se a tua posição política também te enganou até hoje, de você falar que não pode ter a caça, se você não pode ter a briga, ou se não sei o quê, mas você não pode julgar os outros. Você não pode levar a níveis assim. E aí, de repente, se estiver passando um lutador no caminho, se você for assaltado, de repente você for ajudado, e aí como é que faz? Porque vamos dizer que você tenha passado. Então, se você gosta de azul, o outro gosta de amarelo, não interessa. Não tem que ficar julgando ninguém. É muito fácil a gente. Eu vou criar o meu grupinho dos meus amiguinhos, aí eu vou aparecer num pedaço. Depois dos outros, vou fazer picuinha, como eu peguei o lance que eu comentei no outro vídeo. Já tem uma idade mais madura, né? Então existem esses problemas, tá? Você pode ter algo pessoal que você não sabe. Se você não souber abaixar a cabeça, pôr o joelho no chão para ter humildade, para você aprender a evoluir, você vai ser complicado mesmo fora do tatame. E aí fica até pior. Por esses pré-julgamentos que às vezes você pode se surpreender fisicamente falando a quem você julga que não tem o preparo físico do jeito que você acha que tem que ser. Me lembrei de um caso de uma equipe que eu fiz parte, onde no final da conversa era aquele que, não vou falar aqui o que foi, mas aquele que era o que mais se achava era o que mais ferrou, tá? E aí eu optei para cair fora, ou seja, porque não é a minha índole. Se você tem uma índole boa, por exemplo, talvez por causa dessa formação, como eu comentei, até os 6 anos de idade, não sei dizer, mas a essência, ou sei lá. E aí se você tem um que é complicado, pô, então peraí, né, meu? Agora se você tem a gente tem que controlar a linguinha que fala. Soltar alguma bomba aí. Mas enfim, também tem outra coisa, como eu falei no vídeo lá do mequetrefismo. Por mais que você possa ser bom naquilo que você fala, presta atenção. Hoje tem os campeonatos aí mais famosos, né? Quantos que estão lá?
Você é um atleta daquele nível? Você é um atleta profissional daquele nível? Não, eu sou um cara só que treina porque eu gosto. Pô, então se você só treina porque você gosta, você sabe que você vai ficar melhor do que um outro que não tem até um mínimo de preparo físico igual ao seu. Aí se você tem a oportunidade, por que você vai falar asneira pro outro? Pra quê? Né? Umas situações tão tolas. Que eu falo, se o pessoal vê meu cachorro tomou uma mordida na boca aí, pegou na língua, não sei nem se ele tá com algum negocinho, se é terçol, não é, você vê, mais uma coisa que eu tenho que ver. O bichinho não revida, cara, e eu fico até preocupado, eu falo, caramba, cachorro, você tem que revidar também, para não tomar uma de laranja. E ele vai revidar na hora certa, ele sabe que se tomar uma melhor, eu acho que ele vai revidar, é que a empolgação dele, o carinho dele que ele tem, até para quem tem uma energia ruim que vai para contra ele fica de boa. Não é nem medo. Eu percebi que não é medo, porque teve outros que ele opa, vou dar a minha ciscada no chão também. Então quem luta não briga, porque eu não tenho a índole de briga. Não tenho, nem quero ter. E dou aula. E aí e dentro das 6 que eu já fiz aí, um pouquinho de cada, eu resolvi parar aí no Aikido, que eu falei, não, eu quero fazer pra mim, porque eu também tô envelhecendo, meio século aí chegando, então é pra isso que eu treino. Eu descobri desde cedo, porque numa situação pessoal que eu passei, quando eu era moleque, eu fui atacado de tudo quanto é jeito por um cidadão e ele não encostou em mim. Aí eu parei e falei, caramba, como é que eu fiz isso? Eu não sei. Reflexo condicionado. E na hora que eu quis fazer para agredir, eu olhei, tive consciência de raciocinar, um piso escorregando, um chinelo, não sei o que, eu me lembro até hoje. Na hora que eu vi a brecha, que eu fui para partir para cima, tipo, agora é minha vez, aí me separaram. Mas quem ficou mais pé da vida? O cara que não me atingiu. Entendeu? Então, outros que estavam perto, que é aquela coisa de criança, né, de que a gente vai crescendo e quer ser um pouco agressivo, que daí é na nossa parte humana, também se espantaram. Mas eu não ganhei a fama de ser o cara, o samurai da situação. Eu não estava nem aí. Ninguém tinha isso em mente também na época. E tanto que eu também já apanhei, peguei um também que sabia lutar me desprevenido, cai no chão, bate a cabeça, agora que eu lembrei também, então... E eu penso assim, se algo está vindo ocorrendo, pode ser quem crê aí no olho gordo, energia ruim, local que não seja para você, então você tem que mudar, cair fora, pessoas vêm e vão. O mequetrefe que ficar no sarrinho, ele vai morrer no sarrinho, não vai ter evolução espiritual, seja ele, como eu disse, rico ou não, ou bem de vida ou não, ou como todo mundo quer falar, né, concursado, está estável ou não, enfim. Mas eu percebo, sempre percebi e sempre quis compensar algum erro, uma falha no tatame. E isso até estou lembrando de algumas situações assim que eu falei, pô, e para tal coisa? Aí meu sensei me explicou um negócio, eu fui agir do Aikido ao Kendo, eu fiz algo que toda a escola se surpreendeu, inclusive eu. Depois eu repeti em seguida, eu fiz uma ação, eu acho que foi menos de 2 segundos. E isso porque o cara que foi parar para apertar o cronômetro lá, ele se espantou, eu tenho que apertar o cronômetro. E depois quando eu fiz de novo foi tipo 4, eu me lembro, depois acho que foi 6, aí depois não sei se foi 8, aí meu sensei falou, chega. Mas no primeiro, ele falou, alguém entendeu o que eu tô falando aqui nessa academia, finalmente, caraca. Mas aí eu fui agradecer também o do Aikido, né? Aí do Aikido também ficou pé da vida até com isso. Ele, então, tipo, você vai continuar lá. Eu falei, pô, mas é aqui, você que me ensinou, tá me ajudando. Só que é que eu falo, eu tive pinceladas do caminho do que é você ser um lutador, que é diferente da briga, porque pela briga você aprender técnica, qualquer um aprende.
E aí você tem o caso que eu comentei do Miyamoto Musashi, para quem conhece a história dele, ele era um cara briguento. Aí chegou um monge que sabia lutar, fez uma armadilha, prendeu ele num lugar, tinha uma pilha lá gigantesca de livros, ele falou, você só vai sair daí depois que você ler tudo isso daí. E ele saiu e ainda continuou, depois teve uma certa evolução, depois ele saiu e ele era igual o bicho do mato, né, revoltado e tal, queria quebrar tudo, não aceitava nada. Depois ele saiu e começou a desafiar várias escolas. Aí eu não sei se foi depois também nisso, ele foi literalmente quando você entrava para desafiar, você vencia o mestre da escola, ele chegava lá do nada, ó, vim desafiar aí para ver qual é que é. E não sei se ele matava os caras, né, mas enfim. Ele também parou para fazer o quê? Criou o livro dos 5 Anéis. Ele falou, pô, vou criar esses 5 caminhos aqui, porque eu entendi que só a luta não vale. Então, para você achar que você é bom, igual eu falei do menininho playboyzinho, que era bom em concurso, isso, aquilo, não é só fazendo isso aí. Isso é sua obrigação, cara. É sua obrigação de filho, sua obrigação de ser humano, de você passar um concurso, de você ter um bom emprego, de você ter uma boa índole. Isso é tua obrigação, cara. Agora, depois que você fez isso, você pagar sapo pros outros, você é literalmente um mequetrefe, cara. Aí é que eu falo mesmo e repito, mesmo com essa noção de evolução que eu tô falando de consertar o vídeo, que dá vontade de dar uns tapas na orelha de gente assim. Mas aí eu remeto a minha situação, primeiro, como eu disse, como cristão, e segundo, que eu não vou mudar o mundo. O mundo não tem que ser sobre a minha vontade. Tanto quanto que, se a gente parar para pensar na sua sabedoria, o cara que falou isso, sendo oriental pela questão do Buda, o que ele falou? O caminho do meio. E sendo até o que foi o master aí na situação que foi Jesus Cristo, o que ele falou? Cara, só morrendo mesmo para eu mostrar para esses caras, para eu mostrar para a humanidade. Porque se eu falo de Bíblia, já teve até o dilúvio, né? E mesmo assim, Deus deu uma segunda chance pra gente, e se a Bíblia tá certa, nós vamos penar de novo. Aí eu tenho um monte de teoria, nossa, aí o vídeo ia ficar gigantesco demais. Então, novamente, olha, mudar a vida dos outros no tapa, só se for num extremo mesmo, se a pessoa estiver muito te enchendo o saco. Agora, quando você vai falar algo pra alguém, toma muita filosofia na cuca aí. Então a gente não pode ficar nessa aí. E outra coisa, como eu já falei isso aí, vou deixar, tá tudo aí, tá? Vai acompanhando, gente. Desculpa, tem que seguir o canal aí, porque tem muita coisa pra falar. Como eu falei do Bruce Lee ultrapassado, onde na verdade a sua vitória no combate depende de situações, e o preparo físico ajuda. Você treinar uma arte marcial te dá uma certa probabilidade. Pode ser maior a quem não sabe nada? Pode. Só que lembrem-se, como eu já falei, existem as leis. Até porque eu, particularmente, fui o primeiro no Brasil a colocar segurança do trabalho dentro da arte marcial, tá? Então, eu sei o que eu falo. Tá? E fui graduado lá na engenharia de segurança aí, com nota máxima com essa tese, tá certo? Então eu agreguei o que a gente tem junto com a situação da segurança do trabalho. Mas por quê? Não é para deixar arte marcial todo mundo pé da vida, porque realmente vai ficar muito contraditório. Mas é porque, como eu comentei no outro vídeo, agora eu relembrei, teve o caso aí da escola aí que foi para essa semana aí, primeira semana aí de dezembro de 23, onde um cara sofreu um acidente na sua traqueia por causa da técnica lá durante o treino. O cara exagerou, sei lá, ou pegou pesado de uma forma, o cara foi forte, enfim. E aí o pessoal falando que tem que ter a regularização e não sei o que, só que já existe, tanto como havia comentado, que pro Aikido o negócio já foi regularizado. O Aikido já teve uma história aí ruim, que quiseram regularizar para falar que só a nossa escola pode utilizar, e isso já se acertou, né? Isso já acabou, não existe mais, já era, mas assim, você tem que estar supervisionado por alguém. E aí foi quando eu comentei também no outro vídeo, qual foi a minha conduta, por exemplo. Eu tive aluno que se dizia ser rico, mas queria ser milionário, e eu falei, então você não vai aprender Aikido,
Porque você tem que abaixar a guarda para aprender o Aikido. Não é igual ações que você vai e volta e tal, mas vou recuperar e tal, e acabou a minha meta, eu vou lá e vou cumprir. E sei lá, queria montar o maior local de Santos e não sei o que lá. Eu falei, não, primeiro você treina, primeiro você aprende. E aí o que acontece? Eu vou fazer o exame de faixa, né? Eu falei, não, como assim? É mesmo? Mas quem é que vai te dar esse exame aí? Não, porque eu vi no site lá da escola que tem isso. Eu falei, legal, cara, mas olha, não é assim que funciona. Não, mas tá lá no site lá, ó. Eu falei, tá lá, mas quem te ensina sou eu. E você não tá preparado para fazer o exame. Aí no resumo, como havia comentado, tinham 2 bastões lá. E eu coloquei assim em paralelo, falei, faz aí o rolamento. E aí ele fazia e caía pro lado. Mas eu tô batendo em cima do bastão, tô machucando minhas costas. Eu falei, então, quando você acabar de sair desse aprendizado, aí você pensa o que você tá falando, porque a primeira técnica que você vai ter que fazer em qualquer escola aí é o rolamento. E aí no primeiro, se você já fizer besteira, você já vai denegrir toda a escola, cara. Pela sua teimosia, eu falei, não vai fazer. E aí tinha um supervisorzinho aí, caramba, que era em cima da minha graduação, eu tinha que respeitar e etc e tal, beleza, mas os caras querem roubar aluno meu. E eu resumo que isso já faz mais de 10 anos e os caras não conseguiram criar vínculo na cidade. Então a verdade vem vindo em filha do tempo. E o cara também, o moleque já era, sumiu, sei lá qual é que é. Espero que ele esteja bem de vida e tenha evoluído pessoalmente, só isso. E espiritualmente, né? Porque se ele já conseguiu tudo aquilo que ele queria pela parte monetária, né? Então, enfim. Eu também já pensei, sabe? Querer ser rico, querer ser famoso, não sei o que. Falei, não, já tem aqui o Makoto Dojo oficial atualizado, tá aí. Tem o AikidoCast, né? O AikiCast pra gente conversar e falar, tá bom demais já. Então, vale a pena pra quê? Pra depois levantar mais o índio. Então presta atenção, nós somos falíveis, tá? Todo ser humano é assim. Busquem a paz, busquem a compreensão. Porque se você fala demais, você pode ser repreendido aquilo que você está julgando. Principalmente se você fizer fofoca, pessoas virarem a cara pro outro com culpa sua. Então você tem que tomar cuidado, né? Não fique também se achando que eu cheguei num pedaço, vou falar, vou acontecer, vou tirar sarrinho, porque outro que eu vi que fez isso aqui, na verdade, inúmeros comentários, porque é no meu bairro, já falaram, pô, mas a gente não gosta desse cara. Então é melhor você ter o seu conhecimento e ir até certos pontos, como teve um rapaz aí que estava me cumprimentando esses dias, que trabalha com segurança, ele falou, não, vá só até certo ponto, Rogério. Se você tem muito boa índole, você quer ser amigo, as pessoas vão ser igual esse xarope para me chamar de fascista. Ele vai querer pegar um erro para jogar na tua cara, entendeu? Então, enfim, aí se eu vou lá e arrebento no cidadão, ninguém sabendo, ou ele tendo feito fofoquinha errada minha, adivinha, né? Então, para quem sobra? Já comentei com o outro, como eu tinha dito no vídeo, porque o cara, um terceiro, veio para mim, falando de uma turminha. Eu falei, peraí, eu às vezes estou aqui, mas essa turminha que apareceu depois. Eu falei, então você vem aqui e a gente conversa todo mundo junto. Eu fui avisar o cara e eu vi que foi mais mequetrefe ainda. Aí eu falar, então o Rogério é o briguento. Então aqui, ó, o briguento que tá fazendo, ó, tá te dando uma lição de moral. É pra literalmente a gente crescer e evoluir, tá? Não vale a pena. Eu nunca briguei com o moleque, salvo guardo a situação que eu fui pra ser agredido lá por uma situação. E o moleque sempre responde um pro outro, né? Então você brigar com o moleque é uma coisa, ou a outra que eu perdi. Mas como eu disse no outro vídeo, que eu me recordei agora aqui também, é como eu desconto, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou fechar mais a minha boca, eu vou cair mais a minha ficha, porque eu sendo cristão e querendo ser humano, o mundo não é assim, não vão ser todos que vão mostrar a minha cara, e vai ter sempre um xarope como esse que vai ficar falando asneira, e assim vai, né? A minha gratidão hoje é ver que depois de mais de 10 anos, a escola indo aí para um recomeço aí, são alunos falando, tô contigo, cara. Pô, que legal, sabe? Então, eles sabem quem eu sou ali, sabem que eu vou dar puxão de orelha, sabem que eu vou ajudar, e etc. E eu ver a evolução dessas pessoas, putz, cara, isso é melhor do que uma faixa preta, entendeu? Isso é a melhor coisa que a gente vê.
Até porque, como eu tava falando, a gente não sabe a carência de cada um, né? De repente pode ser, eu tenho várias também, pô, eu queria estar casado, ter filhos, sei lá, etc. Enfim. Mas é aquele negócio, né? Não sei mais se aparece ainda pra mim, é certo ou não, ou já foi, sei lá, e não deu, ou se aprende pelo ego também, fica quieto. Então cada um vai tomar o seu tapa na vida, e não vai ser por causa de briga, vai ser por causa da nossa atitude, do nosso egoísmo, etc. Também vi, não nego que talvez, como dito, eu fosse pessoa certa ou não, eu também tive que puxar a orelha para mostrar quem era. Mas é assim, entendeu? Às vezes a lição do mestre é essa também, a gente puxa a orelha para ver onde a pessoa vai. Então por isso que eu digo, não cutuca onça com vara curta, né? Você não conhece, fica quieto, né? É assim que a vida é. E não se achem sempre os melhores. Eu nem gosto desse negócio por estar aqui também, YouTube, isso, aquilo. Aqui eu fico pensando se esse negócio vai remunerar mesmo. De repente remunera e ajuda pro dojo, pô, que legal, cara, né? Aí eu divido daqui, ponho lá também e falou, vamos seguir. Entendeu? O objetivo até isso daqui, enfim. E é isso, tá? Vamos viver, vamos evoluir, porque vamos parar para pensar. São 2.224 anos agora, né? Nesse calendário aí que a gente tem, mais uns 4.000 antes que a gente coloca aí, até os celtas, sei lá, né? Que a gente tem aí um conhecimento. Depois, algumas arqueologias deixam a desejar ou não, talvez outras de mais 12.000, sei lá quantos mil anos para trás. Evoluímos é a questão. Você está evoluindo quando você acha que você pode falar alguma coisa para os outros com quase meio século de idade, depois você não sabe ouvir, ou com um pouco menos de idade, aí, uns 30 anos, sei lá, 20 e poucos anos. Pensa aí, não é para mim não. Para mim, continuar com cara feia, só lamento, vai te dar mais ruga, né? É o que a gente fala. Eu não tô nem aí, não pago minhas contas, não me atrapalha. Agora, se eu perceber que atrapalhou demais, aí eu vou agir de outra forma, né? Aí eu vou agir na defesa, né? Aí eu vou tomar minhas atitudes aí onde algumas verdades já estão aparecendo, como eu já comentei aí. Então, desencanem, meu. A gente sempre ganha, a gente sempre perde. Busca na internet aí, Caio Leon, falou? Lê esse livrinho aí. Dá uma evoluída aí. Pensa no que é o acaso é Deus agindo, uma hora tá em cima, uma hora a gente tá perdendo, e assim é a vida, assim é a lição do Criador. Pra quê? Por quê? Só ele sabe. Chega. Falou? Recado dado, é isso. Se inscrevam, curta, compartilhe, sei lá, comente aí, vamos ver. E é isso aí, cara. Quem luta não briga. Não se metam em confusão, porque a vida de vocês é diferente do tatame. Até mesmo no tatame, quando você estiver lutando, treinando com alguém, não tenha medo de perder não, você vai estar ajudando o outro a evoluir. Sei que nas competições você tem que ser o cara, né? Como eu comentei, que tem um que eu conheci que não posso perder, não é assim não. Aí quando você perder, o que você vai fazer? Você vai matar o outro? Perdeu, né, irmão? Então assim, não, mas é só na competição, mas pra minha academia, tinha um outro colega, cara japonês, falava, não, mas eu cheguei na preta, né, cara? Eu falei, olha, eu também cheguei na preta e pensava a mesma coisa, eu falei, não posso perder, tem que estar tudo por completo, só que não tô, cara, não sei. Depende bem gente que tá me ouvindo pra caramba, vai treinar, pô, meu projeto tem a língua solta, mas na prática é ruim, e é assim, mesmo, e não tô nem aí. Eu tô querendo aprender, tô querendo evoluir, então por isso que eu também tô aqui, nessa versão aí digital. Essa é a realidade. Beleza? Fiquem em paz aí, fiquem tranquilos, não vale a pena não, tá? É isso, chega, falei demais, falou, valeu, acho que eu falei o que eu tinha que falar. Se não, eu gravo outro, parte 2 aí, vamos que vamos, tchau.